no governo federal, eu tive duas experiências. Tá? A primeira, o teto de gastos. Tá certo? O teto de gastos, quando eu apresentei a proposta do teto de gastos, que o presidente endossou e o presidente mandou para o Congresso, uma proposta de emenda constitucional, o fato é que, em entrevistas como essa, ou palestras aqui no Brasil ou no exterior, as pessoas diziam: olha, é uma excelente proposta, o teto de gastos, mas é uma proposta que nós achamos praticamente impossível ser aprovada. Por que o parlamentar vai aprovar algo que limita a sua própria capacidade de gastar e de levar emendas para as suas regiões, etc, etc, etc. Eu digo, olha, é uma questão de explicar bem para ele entender que esta situação atual está levando à recessão, está levando ao desemprego, prejudica diretamente o eleitorado dele. O Brasil, para vocês terem uma ideia, ele teve uma recessão, uma queda do PIB em 2015 e uma queda do PIB em 2016, aí, pouco acima de 3,5% cada. Mas, se você tomar os 12 meses anteriores ao momento que eu assumi o Ministério da Fazenda, por exemplo, no caso aí, de junho de 2015 a maio de 2016, o PIB caiu neste período, ponta a ponta, 5,2%, que é uma das maiores quedas de PIB da história da humanidade recente, de um país que não está em guerra. E nem está, não só guerra externa, ou guerra civil. Porque, evidentemente, o país está em guerra, você vê a Ucrânia agora, aí a bombardeio que destrói fábrica, etc., aí a queda de PIB é astronômica. Mas países com tudo funcionando, como foi o caso do Brasil, o Congresso funcionando, a imprensa livre, o judiciário funcionando, executivo, tudo funcionando, o país em paz, sem crise, etc., foi uma queda enorme. Então, isso facilitou um pouco o entendimento por parte dos parlamentares, então isso foi o que permitiu a aprovação, portanto, do teto de gastos. Agora, para o teto de gastos ser sustentável, era fundamental, como mostrou-se posteriormente, a aprovação da reforma da Previdência, que nós apresentamos na época, e por razões políticas ela foi um pouco, demorou um pouco a ser aprovada, ela acabou sendo aprovada em 2019. Mas o fato concreto é que a reação foi muito grande, no caso aí dos servidores públicos, principalmente, que é o que nós estamos falando aqui, da potencial reação aí a uma questão da reforma administrativa. Para você ter uma ideia, houve manifestações e os funcionários públicos chegaram, inclusive, a ocupar diversos ministérios, inclusive o Ministério da Fazenda. Houve até um episódio interessante, porque em muitos ministérios houve muito quebra-quebra, etc., principalmente no andar onde estava a sala do ministro, etc. E, como houve a invasão também do Ministério da Fazenda, eu fui despachar num outro prédio, onde funcionava, inclusive, a Procuradoria-Geral da União, que não, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e que era num outro prédio, e portanto, não estava invadido, portanto, estava trabalhando. Mas depois eu me lembrei que eu tinha deixado uma pasta, uma série de documentos, etc., no meu gabinete, trancado, mas no meu gabinete do Ministério da Fazenda. E eu resolvi ir lá pegar a minha pasta, desaconselhado pela segurança, falou: presidente, é muito perigoso, etc. Mas vamos lá. Subi, só que estacionamos na parte do fundo do Ministério, subi pelo elevador
do fundo, não o elevador central ou o elevador privativo, mas um elevador de serviço que tem no fundo. Subi por lá e vim passando pelo corredor, cruzei o corredor todo do prédio, cheio de manifestantes, não é? Mas fui cumprimentando um ou outro, etc. Algum mais bravo, falando comigo, eu falei, não, você tem todo o direito de se manifestar, eu apenas alerto você que você e seus colegas não manifestavam a coisa, mas não destruam o patrimônio público, que, em última análise, é o patrimônio da população e seu também. Então, preservem o patrimônio público, apesar que a manifestação é democrática, etc., apesar da invasão. Cheguei, a minha sala estava trancada, eles não tinham quebrado a porta, não tinham entrado. Eu abri, peguei a mala, a pasta, fechei a porta, tranquei e voltei no meio deles, dizendo até logo, tal, bom dia, espero que a manifestação corra bem, sem destruição de patrimônio público, etc. Resumo, as manifestações são fortes, mas têm que ser enfrentadas com tranquilidade, etc., e com firmeza. Acho que isso é muito fruto, talvez, né, ministro, do respeito que o senhor ganhou como presidente do Banco Central e até mesmo como na sua atuação como ministro, né? Porque eu me lembro bem de como o senhor pegou o país como presidente do Banco Central. Não estava fácil, não era uma situação tranquila, né? A gente hoje fala de inflação de 5% e fica arrepiado, e eu lembro que o senhor pegou uma inflação de 12%, né, ministro, quando assumiu o Banco Central, né? Exatamente. Nós tivemos que dar um choque de juros, né, logo no início, e eu precisava quebrar a expectativa de inflação, porque não só a inflação estava forte, por uma questão de taxa de juros mais baixa do que o necessário na gestão anterior, etc., e também pelos gastos públicos muito que tinham sempre, durante muito tempo no Brasil, patamar elevado, mas o fato é que a inflação estava elevada. E então nós tivemos que subir a taxa de juros fortemente, estava nesse nível aí que você mencionou, a inflação, e eu levei a taxa de juros, Selic, a 26%. Foi um choque. Foi interessante porque um ministro importante do governo declarou, chamou a entrevista coletiva e declarou que aquele era um absurdo, que o presidente Lula iria me dar uma ordem para baixar a taxa de juros, ou então eu seria demitido. Né? Então houve uma grande expectativa que seria a próxima reunião do Copom. E aí tem um ponto importante, que é a questão de expectativa de inflação. Quer dizer, a expectativa de inflação subiu, e isso gera a inflação. Tá? Então, era necessário quebrar a expectativa de inflação, que estava sendo muito influenciado a essa altura por essa declaração do ministro. Então, para dar uma demonstração clara, eu não só não baixei a taxa de juros, mas, na realidade, subi a taxa para 26,5%. Evidentemente que, a partir daí, a expectativa de inflação despencou e a inflação começou a convergir para a meta a uma velocidade bastante boa.